volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo, né? Usando um livro do mesmo título, de Allan Kardec. E a gente hoje vai fazer uma pequena recapitulação da aula passada e continuar dentro desse assunto sobre a obsessão, né? Bom, na aula passada a gente falou que a diferença, né, da loucura para obsessão é que uma tem uma causa interna, né? A loucura, a causa é um problema físico. A obsessão não dá para ser detectada pelos médicos, ok? Então você vai parecer que tá maluco, né? E o médico vai te investigar lá, você não tem problema nenhum. E aí ele não vai saber o que fazer, né? E aí pode até piorar a sua situação dependendo do método que o médico escolher para te ajudar. E aí você vai numa casa religiosa, seja lá o que for, e eles vão tentar fazer uma expulsão, exorcismo, aí vai piorar ainda mais a situação, né? Então, nesse caso mesmo, de você estar subjugado por um espírito obsessor, é mesmo recorrendo ao espiritismo, tá bem? Para poder te ajudar. Bom, a subjugação, ela é individual, mas também pode ser grupal, tá? Vários espíritos podem fazer tipo um ataque numa população determinada, né? Isso já aconteceu lá no tempo de Cristo e em outros lugares também. Bom, um fato importante a considerar-se é que a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade. Então quer dizer que não precisa ser médium para estar sofrendo ataques de espíritos obsessores, ok? E que a obsessão se encontra em todos os graus, principalmente no último. Qual foi o último? Foi a subjugação, tá? Essa subjugação obsessional. Em grande número de pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. Então não precisa ser espírita para sofrer a obsessão. Você pode ser de qualquer religião, pode ser ateu, não acreditar em nada e estar sofrendo de obsessão. A diferença é que o espírita, a pessoa que estuda o espiritismo, não tem nada a ver com religião, tá? Você pode ficar em casa estudando o espiritismo e sem participar de grupo, seita, congresso, nada, ok? Então, a pessoa que estuda o espiritismo, ela vai saber o que fazer nesses casos, tá? É diferente de uma pessoa que não é leiga, que não sabe nada. Então, olha, de fato, os espíritos, tendo existido em todos os tempos, têm sempre exercido a mesma influência. A mediunidade não é uma causa. Então, a causa da influência dos espíritos não é você ser médium. Não adianta nada você ser médium para sofrer problemas com espíritos, tá? Assim como a gente sofre problemas com outras pessoas, sem ter nenhuma nomenclatura, sem ser médium ou sem ser advogado, sem ser qualquer coisa. Você pode não ser ninguém, tá? E sofrer problemas com pessoas. Assim como a gente sofre problema com as pessoas, seres humanos, a gente também sofre problemas com os espíritos. Então, não precisa de uma religião para ter problema com os outros ou de um emprego, nada disso, tá bom? Então, a mediunidade não é uma causa, mas simples modo de manifestação dessa influência. Então, o médium vai manifestar a influência, né, diferente dos seres humanos comuns, tá? Porque o médium é um intermediário. Então, ele vai saber ouvir, ele vai saber ver o que ele está vendo, ou até mesmo pior, de uma maneira ainda pior, porque ele pode estar sendo enganado, tá? Pelo espírito. Pelo que podemos dizer com certeza que todo médium obsidiado sofre, de um modo qualquer, e muitas vezes nos atos mais comuns da sua vida, os efeitos dessa influência que, sem a mediunidade, se manifestaria por outros efeitos, muitas vezes atribuídos a enfermidades misteriosas, que escapam às investigações da medicina. Tá? Pela mediunidade, o ente maléfico denuncia a sua presença. Sem ela, é um inimigo oculto de quem não se desconfia. Tá? Então, o médium ele pode ver. A pessoa que não é médium não pode.
Basicamente isso. É uma comparação, assim, para você entender. Então, às vezes, você tá lá, faz um tratamento no médico e não adianta nada o tratamento. Ele fez tudo que tinha que fazer e você não consegue se curar. Aí, pode ter certeza que se a medicina não conseguiu resolver, a questão é espiritual, tá? Os que repelem tudo que não afete os nossos sentidos não admitem essa causa oculta, tá bom? Então, as pessoas que são materialistas, elas não admitem que possa existir influência dos espíritos. Mas, quando a ciência tiver saído da senda materialista, quando eles tiverem passado esse caminho, né, atravessado essa barreira da matéria, a ciência reconhecerá a ação do mundo invisível que nos cerca, assim como ela reconheceu a ação do mundo invisível dos micróbios, que antes ela não conhecia. Quando foi criado o microscópio, né, eles viram que tinham seres invisíveis, minúsculos, que não conseguíamos ver a olho nu. Então, quando ela atravessar essa barreira da matéria, né, tudo a gente tem que conseguir enxergar. Se não conseguir enxergar, não existe. Então, quando ela sair disso e ela vai reconhecer o mundo invisível no meio do qual vivemos, ela vai reconhecer um poder que reage sobre as forças físicas, assim como as forças morais, ok? Será um novo caminho aberto ao progresso e a chave de grande número de fenômenos, até hoje mal compreendidos. Como a obsessão nunca pode ser produto de um bom espírito, torna-se um ponto essencial o saber reconhecer-se a natureza dos que se apresentam. Então você tem que reconhecer que tipo de espírito que você está interagindo, tá? É importantíssimo reconhecer isso, para você poder saber se é um bom ou um mau espírito. O médium não esclarecido pode ser enganado pelas aparências, né? Assim como você pode ser enganado por pessoas, você vai ser enganado por espíritos, tá bom? Mas o médium prevenido, percebe o menor sinal suspeito. E o espírito, vendo que nada pode fazer, retira-se, tá bom? Mas nem sempre, gente, o médium consegue ver isso, tá? Por mais que ele seja esclarecido, ok? Muitas vezes o espírito pode ser espertíssimo, pode ser muito inteligente e enganar as pessoas, ok? O conhecimento prévio dos meios de distinguir os bons dos maus espíritos é, pois, indispensável ao médium que se não quer expor a cair num laço, tá bem? Não quer ficar preso a um espírito enganador, mistificador. Ele o é também ao simples observador, tá bom? Esse conhecimento prévio é importantíssimo para a pessoa que não é médium, que é simples observadora, que pode, por esse meio, apreciar o justo valor do que vê e ouve, ok? Então você precisa realmente estudar para saber distinguir tudo isso, até para sua própria saúde, tá bom? Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa aula. Um beijo grande a todos, até a próxima.